Bom, pessoal, então dando sequência às nossas videoaulas, na videoaula anterior nós vimos sobre chuva, como as classificações de precipitação, como se forma a chuva, os tipos de chuva, medidas, e agora nós vamos entrar um pouco em ventos. Essa primeira parte de ventos ela é uma parte mais simplificada, porque o vento, na realidade, não tem muito o que aprofundar. Entretanto, a sequência natural desse assunto, que é a parte de quebra-ventos, ela é bem importante para quem está nas ciências agrárias, porque quebra-ventos vai ser muito útil para proteger culturas agrícolas, galpões de criação animal, sistemas de produção animal, especialmente a parte de biosseguridade, os matrezeiros, né? E também para o pessoal da engenharia florestal, que um dos mais conhecidos quebra-ventos que são largamente utilizados são compostos por árvores. Então, ninguém melhor do que o engenheiro florestal para aprofundar-se nessa questão do planejamento e configuração dos quebra-ventos. Mas primeiro nós vamos falar sobre os ventos. Lembrando que nós tivemos uma aula de pressão atmosférica, e na pressão atmosférica nós falávamos que as massas de ar se deslocam de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Isso quanto à variação horizontal. Também na aula de pressão atmosférica, nós falamos que os ventos eles interferem muito na pressão, ou seja, eles misturam massas de ar de características diferentes. Então, por aí a gente vê a importância dos ventos. E essa questão do deslocamento, né, por conta de diferença de pressão, também nós vamos encontrar na literatura que os ventos se formam por diferença de temperatura, né, o chamado ΔT, né, que é a variação de temperatura de um ponto a outro. Tudo isso por conta da pressão atmosférica. Então, os ventos eles têm a origem deles na questão da atmosfera, da pressão atmosférica, tá certo? Então, esse deslocamento de massas de ar se dá por diferença de pressão ou diferença de temperatura. Nós adotamos duas medidas que nós observamos em estações meteorológicas que são de grande importância para o estudo do vento. A direção do vento e a velocidade do vento, né? Então a direção do vento ela é indicada aí pela direção onde o vento é proveniente. Nós normalmente, por convenção mundial, adotamos que o 0 grau, o ponto de referência é a direção norte, né? Então vai variando aí do norte até o sul, nessa escala horária aqui, né? Então, o leste é 90, sul 180, 270, oeste, até voltar novamente para o norte. Por que nós fazemos essa questão de ângulo? Porque justamente lá no sensor de direção do vento, ele abre um ângulo em relação a um ponto de referência. E detalhe, na estação meteorológica não tem como colocar lá norte, sul, não é prático. É importante que nós tenhamos uma escala numérica na tabela lá de dados meteorológicos, por exemplo, ou climáticos. Então, a gente adota sempre a escala angular. E detalhe, no sudoeste do Paraná, predominância de vento sul, né? Então, tanto vento sul e sudoeste. Aqui nós vamos ver lá na estação meteorológica de Dois Vizinhos, por exemplo, uma predominância que varia de 180 a 269. Na maior parte, a média de direção do vento se dá entre esses dois pontos cardeais aqui, tá bem? Bom, e a direção do vento ela é muito importante para planejamento agrícola, exatamente para a gente poder aproveitar melhor o vento, a ventilação natural, né? Eu vejo muitas pessoas preocupadas em galpões, em colocar ventiladores, no caso de produção animal, ou no caso de estufas, né?
tudo climatizado, tudo fechado, etc. Mas a gente tem aí uma climatização natural eficiente, às vezes em certas regiões, e a gente não aproveita esse vento, né? Então tem regiões que ventam bastante, que a gente pode aproveitar essa escala e mais ou menos construir conforme a direção do vento predominante. Isso é muito, muito útil aí em planejamento agrícola. Claro que em regiões que ventam demais, aí já entramos no problema de quebra-ventos que nós veremos daqui a pouco. Vamos falar agora da velocidade do vento. Então a velocidade do vento, como a gente via lá na física, né? Velocidade é distância sobre tempo, né? Então, a mesma coisa. É a distância percorrida pelo vento por unidade de tempo. Normalmente a gente vê no anemômetro, também de um ponto de referência, quantos metros o vento percorre ali por minuto, né? Dentro de uma hélice ou nesses anemômetros de caneco que a gente chama, né? Tem um copinho, daqui a pouco o próximo slide nós já vamos ver isso. Então o vento, essa direção do vento, ela talvez seja a velocidade do vento, ela é a variável mais importante que nós temos dentro da escala de vento. Ela é mais importante até do que a direção. A direção me permite esse planejamento agrícola, aproveitamento melhor do vento, né? Ver em qual direção eu vou plantar lá os quebra-ventos, por exemplo, as árvores, a fileira de árvores para formar um quebra-vento. Mas a velocidade é o que me dá a intensidade desse vento. Inclusive, um desdobramento da variável velocidade do vento se chama rajada. A rajada de vento é a velocidade do vento dada por impulso, né? Ou seja, quanto de vento eu tenho numa escala menor de tempo. Então, por exemplo, se eu tenho rajadas, né, que são pulsos de vento num determinado tempo, isso me dá o grau, às vezes, de danos agrícolas ou urbanos em residências, em queda de árvores. Ou seja, essa medida ela é muito importante para laudos meteorológicos, para determinar até questões de seguro. Por exemplo, fala lá, né, um cliente procura um banco, fala, uma árvore caiu em cima da minha casa, do meu telhado, eu quero ativar o seguro. Então eles procuram um profissional da área para emitir um laudo meteorológico. E que a gente verifica a rajada de vento, porque a velocidade do vento ela é uma velocidade média, normalmente dentro de um horário. Então, claro, se tiver uma velocidade muito alta de vento ali, por si só, a velocidade do vento já se justifica. Mas às vezes eu tenho uma velocidade média normal, né? Daqui a pouco nós vamos ver o que é normal em termos de km por hora ou metros por segundo. Mas eu tenho ali, num dado horário, uma rajada de vento, por exemplo, de 70, 80 km por hora, 100 km por hora. Aí justifica o dano, né? Uma queda de uma árvore. Né? E aí recomenda-se a concessão do seguro por conta disso. Gente, outro dado importante, a velocidade do vento ela é medida a 10 metros de altura para fins meteorológicos, climatológicos, tá? Então, por exemplo, lá na UTFPR nós temos a estação meteorológica de Dois Vizinhos que o poste mede 10 metros de altura, né? Então, esse é para fins climatológicos ou meteorológicos, né? Previsão do tempo e tudo mais. Ou para fins agrometeorológicos, para fim de culturas agrícolas ou benfeitorias de produção animal, nós usamos 2 metros da superfície, né? Então já porque o nosso cliente que é a planta ou animal, o sensor tem que estar mais próximo medindo o que o vento interfere na produção vegetal ou animal, né? As duas medidas é metros por segundo ou quilômetros por hora, as unidades de medida. Né? E aqui a gente tem até um fator de conversão que é multiplicar o que eu tenho lá na UTFPR, né, nos 10 metros de altura. Se eu multiplicar por 0,748, eu tenho a velocidade do vento a 2 metros. É um fator de conversão feita por regressão linear. Aí. É bem
utilizado, é bastante difundido aí na literatura da agrometeorologia, né? Esses são os instrumentos de medição, então, chamados anemômetros. Nós temos vários tipos de anemômetro, né? Tem esse que normalmente é ligado em estação meteorológica, né? Que ele já mede a direção do vento e também a velocidade do vento. Esse daqui é o anemômetro tipo caneco, né? Que ele tem uma meia-lua, aqui uma coifazinha, parece o fundo de uma colher, né? Uma estrutura aí côncava, e aqui um ponto de referência, em que a cada volta que ele dá aqui, ele já me dá o perímetro de percurso desse sensor, né? E aí o número de voltas multiplicadas pelo perímetro já me dá a distância sobre tempo, né? Velocidade igual a distância sobre tempo. E aqui, para onde aponta, normalmente também tem um ponto de referência. A cada desvio desse ponto de referência, ele me dá o ângulo. E aí, com certeza, depois eu consigo converter para se é norte, sul, leste, oeste, tá? E as variações dos pontos cardeais. Aqui nós temos, aqui, só por curiosidade, né, uma bateria de anemômetros. Isso daqui é num aeroporto, pessoal. Aeroportos normalmente utilizam muito anemômetro, porque eles precisam, a aviação civil, militar, enfim, precisa muito da velocidade do vento. Até mesmo para planejar aí todo o tráfego aéreo, né? Enfim, a decolagem, aterrissagem de aviões. E por fim aqui nós temos esse que é de uso mais manual, né? Muito das pesquisas nós temos desse tipo de anemômetro, às vezes ligados aqui tem um sensor ligado com um fio de telefone aqui. Já não recomendo esse tipo de sensor porque é muito fácil o fio quebrar aqui próximo, né, em alguma parte, por causa da extensão desse cabo. Então ele tem uma baixa durabilidade dependendo do uso intensivo, ou às vezes ele é embutido no próprio sensor aqui, né? Esse daqui, nesse caso, ele até tem a função da talógrafo, uma medição automática. Então aqui nós temos um anemômetro de hélice portátil. Esse é muito útil para levar lá para o meio da lavoura, levar dentro de uma casa de vegetação, viveiro de mudas, ou até mesmo dentro de um galpão de produção animal, né? Por exemplo, um aviário, né? Um galpão de criação de suínos, de um confinamento de gado, né? Tem vários usos aí. Na avicultura se usa muito esse tipo de sensor, por exemplo. Tá bom? Bom, aqui nós vamos falar um pouco da escala de formação dos ventos, né? Nós temos aí a macroescala, lembrando lá da primeira aula da agrometeorologia, agroclimatologia ou climatologia, que nós tínhamos a escala macro, topo e microclimática, né? Ou microescala, né? Então, aqui na escala macro, que é a escala mais planetária da circulação geral da atmosfera, nós temos lá as formações entre os trópicos, né? E o Equador, ali em torno da latitude 23,45 norte-sul, até o zero, que é o Equador. Ali nós temos os ventos alísios, né? Nordeste e Sudeste. E entre os trópicos e a região subpolares, nós temos os ventos do Oeste, né? E nas regiões polares, os ventos do Leste. Então, aqui mostrando, ó, os ventos alísios aqui, ó, né, na região intertropical. Na região subtropical onde nós estamos, temos aí os ventos do oeste, e abaixo dos polos nós temos aqui os ventos do leste, tá certo? Bom, isso daqui é uma escala mais geral, nós já vimos isso aí, essa parte da disciplina lá na circulação geral da atmosfera, que é só para exemplificar os ventos em circulação. E detalhe, eles têm uma circulação horizontal que vai dos polos até a linha do Equador, e nós temos uma circulação vertical, essas células aqui de Hadley, que as massas quentes sobem e as massas frias descem. Então o tempo inteiro a atmosfera está em movimento, tanto movimento horizontal quanto vertical, tanto para cima quanto para os lados, né? Numa escala mesoclimática, nós temos as brisas terrestres e marítimas, nós temos a brisa de montanha e vale e os ventos Foehn ou Chinook,
né? Que é aqui o efeito orográfico. Daqui a pouco nós vamos relembrar aí a parte da chuva. Então, nas brisas terra e mar, né? Nós temos a brisa marítima e a brisa terrestre. A brisa marítima ocorre o seguinte: o oceano, gente, quando ele está mais de dia, ou nas primeiras horas do dia, ele está mais frio do que o continente. Lembrando da aula de pressão atmosférica. Quanto mais frio, maior a pressão. E o vento sempre vai de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. E aqui mais quente, baixa pressão. Então, os ventos durante o dia vão em direção na superfície terrestre, vão do oceano para o continente. Por isso que se chama brisa marítima. E à noite, ao contrário. O oceano ele demora para se esquentar, mas quando ele esquenta, ele demora para se resfriar. O continente não. Como tem solo, então ele é muito rápido para aquecer, muito rápido para perder calor. Então, logo nas primeiras horas da noite já, o continente já está mais frio do que o oceano. Então, inverte-se as chamadas brisas terrestres. Aqui um ponto de alta pressão e aqui um ponto de baixa pressão. Então, logo vai do continente para o oceano. Okay? Outra questão topográfica bastante relevante é as brisas de montanha e de vale, né? Então, durante o dia, o que acontece? As massas de ar elas são mais quentes, elas vão recebendo mais calor, elas se tornam menos densas e vão subindo montanha acima, né? Então, vai em direção aí dos vales até os espigões. Aqui até fala, auxilia na formação de nuvens, né? Porque essa escala vertical ascendente da massa de ar leva consigo a umidade da vegetação ou dos rios e com isso acaba formando montanhas, nuvens acima das montanhas, é isso que eu quis dizer. E durante a noite, o que acontece? O contrário, né? As brisas de vale. Então o ar frio ele fica mais pesado e ele começa a descer ladeira abaixo. E isso é muito importante na chamada geada de canela. Nós vamos ver isso melhor na geada, mas é uma geada que dá por escoamento nas encostas. E aqui formando depósitos de ar frio nas baixadas. E esse tipo de vento que é difícil pronúncia, né? Eu acho que é Foehn, né? Ou Chinook, né? Que é essa figura que nós vimos na aula de chuva há pouco tempo atrás, na última videoaula. Que olha só, né? Exatamente, relembrando, né? O vento encontra uma barreira orográfica, uma montanha. Essa massa de ar vai subindo por força do vento, até que ela sofre uma expansão, chove-se de um lado e o vento escoa montanha abaixo, mas um ar mais seco, né? Então, as chuvas orográficas que nós vimos lá na aula de chuva, um tipo de chuva que ocorre em regiões serranas, de relevo acidentado, é causada por ventos como esse, que nós acabamos de ver aqui, o vento Chinook. Okay? E numa microescala, nós vamos ver isso daqui. Áreas ensolaradas e sombreadas geram diferença de temperatura. Diferença de temperatura gera a diferença de pressão, que gera movimentação de ar em função disso. Áreas irrigadas e não irrigadas, mesma coisa. Áreas irrigadas normalmente têm mais umidade, menor temperatura, enquanto que aqui é mais seco e quente, então gera também diferença de temperatura, gera movimentação de ar. Aqui a gente dá até um nome de advecção de energia. Nós vamos ver esse termo com mais detalhes na aula de evapotranspiração daqui a algumas videoaulas, né? E aqui, objetos com diferentes coeficientes de absorção de radiação solar, chamado albedo terrestre, né? Então, água, oceano, temos aqui florestas, regiões arenosas como desertos ou as geleiras, né? Tudo isso tem um índice de reflexão diferente, com isso, nível de absorção de calor diferente, considerando aí, então, a possibilidade de ter diferença de ventos, de deslocamento de ventos. Aí, o próximo slide, nós vamos ver o seguinte:
Quais são os efeitos favoráveis e desfavoráveis para ventos intensos, né? Ou ventos moderados? Então, tem os efeitos benéficos do tempo, do vento, e os efeitos deletérios, vamos dizer assim, os efeitos mais destrutivos, vamos dizer assim, os efeitos mais danosos para a agricultura, para os ambientes urbanos, enfim, né? Então, os efeitos favoráveis, né? Temos aí uma das grandes vantagens do vento é essa redistribuição de calor, né? Então, uma região muito quente, o vento leva massas de ar quente para regiões mais frias e vice-versa. Quando uma massa de ar quente sai, dá lugar para uma massa de ar fria. Então, há uma modulagem de temperatura, de calor, e isso ajuda muito na regulagem térmica regional ou até mesmo numa escala mais planetária. Dispersão de gases poluentes, né? O vento ajuda a dispersar, diluir, evita a concentração de poluentes e gases. Outra coisa muito importante para as plantas aí, suprimento de CO2 para a fotossíntese, né? Então traz aí dióxido de carbono para as plantas para realizar aí o ciclo fotossintético. Ajuda também, quanto maior a velocidade do vento, aumenta a transpiração, tanto de plantas quanto de animais, o que ajuda para as plantas absorver água, para os animais ajuda aí a dissipar calor, e também dispersão de sementes e pólen, que ajuda bastante aí na propagação das espécies, né? Bom, porém, tem os efeitos desfavoráveis. E tem aí a deformação de paisagem, de plantas, né? Plantas, o chamado acamamento de culturas. Isso é ruim para a produtividade, para o rendimento de culturas. Pode ter danos permanentes, como queda de árvores, né? Daqui a pouco, aí falando dos danos mecânicos nas plantas. Eliminação de insetos polinizadores, a abelha, por exemplo, né? A Apis mellifera, ela é muito sensível a vento. Se começa a ter muito vento ali, a colmeia está virada para o vento predominante com uma intensidade alta, ocorre o enxameamento, né? A enxameação de colônias. Então elas voam, a rainha pega as operárias e vai montar colmeia em outro lugar, né? Desconforto animal, o excesso de vento, principalmente no inverno, é prejudicial no conforto térmico dos animais, né? Aumento de transpiração, o excesso de transpiração pode promover desidratação de plantas. Com isso, há um mecanismo aqui, né, de reação em cadeia. Se aumenta a transpiração, as plantas fecham o estômago. Fechando os estômatos, há uma redução na fotossíntese que, por fim, se persistir, há uma redução na área foliar, chegando até o chamado ponto de murcha permanente, né? Temos aí uma escala muito importante que a gente usa muito até em laudos meteorológicos, que é a escala Beaufort de ventos, né? Como é que funciona essa escala Beaufort de ventos? Então, basicamente é uma classificação que me dá, né, de acordo com a velocidade do vento em km por hora, ele me dá uma classificação e o nível de força. Então, ventos aí abaixo de 40, vamos colocar aí, né, para ficar mais redondo a nossa análise. Abaixo de 40 km por hora é vento que não precisa se preocupar, não tem grandes danos, né, não tem maiores danos, praticamente nulo o dano vegetal e de benfeitoria, dano construtivo, né, que a gente chama de dano estrutural. De 40 km por hora até 75 km por hora, mais ou menos, aí já começa a ficar preocupante. Já justifica alguns danos, como queda de galhos mais pesados em cima de veículos, em estacionamentos, às vezes problemas de acamamento de cultura já começa a preocupar aqui. Se ficar muito... Porque, veja, a intensidade não é só instantânea, tá, gente? Não é só no nível de rajada. Imagina um vento de 70 km por hora ocorrendo e aí em 2, 3 horas. Aí o dano que pode ser parcial vira permanente, né? Então, acima de 75 km por hora, pessoal, é dano justificável, é queda de árvore, é destelhamento de residência,
queda de parede, muro, né? E às vezes grandes danos, como por exemplo, o furacão, por exemplo, tem velocidades acima de 120 km por hora, né? E aí pode realmente causar danos gravíssimos, até danos de vidas humanas, né? Aqui só uma dica, né? Aqueles que têm dificuldade com a escala km por hora, é só multiplicar o valor por 3,6, você já tem né? Desculpa, dividir o valor por 3,6, você tem a escala metros por segundo. Quando que eu uso metros por segundo e quando que eu uso quilômetros por hora? Essa é uma pergunta interessante que sempre os alunos fazem pergunta. Mas professor, qual que eu devo usar mais? As duas são úteis. Só que assim, quando você está trabalhando em ambientes fechados, dentro de residência, benfeitoria, construção, galpões de uso animal, né, instalações animais para animais, você usa metros por segundo. Ambientes fechados em geral, confinamentos, casa de vegetação, você usa metros por segundo. Quilômetros por hora você usa para ambientes abertos. Então, por exemplo, você está no meio de uma lavoura, não interessa medir metros por segundo, porque a escala vai estar uma escala numérica muito elevada. Então é melhor trabalhar numa escala mais moderada. Aí você traz para quilômetros por hora. No caso, se está em metros por segundo, você multiplica por 3,6, você vai ter por quilômetros por hora. Tá bem? Gente, aqui é só algumas fotos, né? Então tem aí acamamento de cultura, deitamento, que o pessoal também fala muito, né? Da cultura de soja. Bananeira é muito sensível a excesso de vento, pode cair. Trigo, gente, trigo tem perda de quantidade, produtividade, no caso, e qualidade do trigo quando acontece acamamento. Quando ocorre acamamento, ainda que a colheitadeira ainda consegue colher esse trigo acamado, mas ele em contato com o solo está sujeito a doença, né? Então pode ter uma queda, aí, principalmente doenças fúngicas, né? Então pode causar uma queda de qualidade do produto aí, né, do trigo. Deformação de paisagem, né? Então imagina um dano para uma árvore desse jeito, pode acontecer de nós termos aí uma questão de redução de área foliar e aproveitamento, ou seja, tudo que o engenheiro florestal não quer é ter esse tipo de coisa, porque isso daí pode acontecer de tornar muito heterogêneo, muito desigual o desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento das espécies florestais. Danos mecânicos, né, que é queda aí de árvores em veículos, em cidades, né, isso acontece muito. E aqui só mostrando para nós vermos aí os efeitos desfavoráveis no vento. Aqui é uma pesquisa antiga, né, me perdoe não ter colocado a referência aqui, né, mas é antiga, mostrando a questão de nanismo, né, em espécies, em tomateiros, né. Então veja, olha só, uma muda, né, de tomate com 7 km por hora, submetendo aí a planta à velocidade do vento constante de 7 km por hora. Olha o que vai acontecer na medida que eu vou aumentando 24 km por hora a planta. Por quê? É aquilo que nós falamos do fechamento de estômatos, né? Então, o vento em excesso faz com que os estômatos fiquem mais tempo fechados. Por quê? Com uma medida de conservação de água, né? Então, vejam o dano aí que pode causar nas espécies. Agora, pessoal, nós vamos falar, dentro dessa aula de ventos, nós vamos falar um pouco de quebra-ventos. Já estamos entrando aí na parte final desta videoaula, né? Recomendo a todos que alunos, né, matriculados na disciplina na UTFPR, que tem um material do Moodle, um material complementar que eu vou disponibilizar para vocês, que é um texto cedido gentilmente aí pelo professor Américo Wagner Júnior, professor da Fisiologia Vegetal, em que ele disponibilizou o que seria um capítulo de um livro sobre quebra-ventos, e ele com dados aí especialmente voltados para fruteiras, né, a implicação do uso de quebra-vento para a proteção de fruteiras na fruticultura. Então, é um capítulo aí complementar, muito legal, e que ele tem uma fundamentação teórica até mais detalhada do que essa videoaula. Então, eu recomendo expressamente que você que está estudando essa disciplina, está matriculado na disciplina, seja de qualquer curso, hein, pessoal? Não importa se você é da agronomia, florestal ou da zootecnia. Leiam esse material complementar, porque ele vai ser muito útil para o entendimento de vocês
sobre quebra-ventos. Mas afinal, o que é isso, né? Um quebra-vento? Então, são estruturas físicas, normalmente altas, tem que ser alta, né, para proteger da área, que servem para reduzir a velocidade do vento em níveis suportáveis pelos seres vivos. Lembrando aqui, pessoal, que a utilidade do quebra-vento não é bloquear o vento. Tá? Nós não queremos, de maneira alguma, bloquear a velocidade do vento. Nós não queremos bloquear a passagem do vento nos ambientes vegetados aí, tá certo? A ideia é reduzir a intensidade. É o excesso, é a grande intensidade de velocidade de vento, rajadas de vento, por exemplo, que causam danos em culturas agrícolas. Então imagina uma plantação de trigo que todo ano tem acamamento. Eu posso estabelecer ali instalar um quebra-vento, né, para poder reduzir a velocidade do vento, porque o vento ele tem os seus efeitos favoráveis, acabamos de ver aí, especialmente ligado à fotossíntese. Então, nós não queremos bloquear esses efeitos positivos, a gente quer anular os efeitos negativos, ou reduzi-los, né? Por isso que a gente fala em níveis suportáveis para os seres vivos. Normalmente se utiliza plantas. Os quebra-ventos mais utilizados, alô aí o pessoal da engenharia florestal, né? Os quebra-ventos mais utilizados são árvores, sem sombra de dúvida, são os mais eficientes. E detalhe, ou é eucalipto ou é pinos, que são utilizados, mais ainda os eucaliptos, né? O eucalipto, qualquer espécie de eucalipto é recomendável para quebra-vento. Embora eu tenha que lembrar que as espécies de eucaliptos, né, aí, grandes, urofila, enfim, né, dune e os híbridos, por exemplo, material genético aí, depende da região, do tipo climático, fertilidade do solo. Aí eu não posso recomendar, eu não posso entrar nessa seara não, porque senão os engenheiros florestais aí vão me xingar, né? Mas depende, obviamente, a espécie de outras coisas. Mas para efeito de quebra-vento, todas as espécies de eucaliptos, embora a gente considere essas peculiaridades de plantio, mas elas são recomendáveis para quebra-vento. Eu já tive a oportunidade de ver aí plátano, né, como quebra-vento, grevilha como quebra-vento, enfim, tem várias espécies florestais aí que poderiam ser utilizadas, né, sejam exóticas ou nativas. A gente sempre dá preferência pelas nativas, né, pessoal, por uma questão arqueológica, inclusive. Mas o mais importante é que esse quebra-vento ele tem um porte maior do que aquelas que nós queremos proteger, né? Por isso que as árvores são preferenciais. E os quebra-ventos são tanto para proteção vegetal quanto animal, quanto para contenção de dunas, e aí minimizando o efeito de desertificação em certas regiões, né? Então aí, ó, esses são quebra-ventos de árvores, né? Se eu não estou enganado, aqui são mudas de eucalipto, aqui já são pinos, por exemplo, né? Então, aliás, uma coisa interessante de quebra-vento que eu vejo muito em estradas aí quando a gente viaja, é que o quebra-vento ele pode ser utilizado também como cerca viva, né? Para eu proteger um pouco a visibilidade ali da minha área, não ficar muito visível para quem está passando nas estradas, enfim, né? Além dessa questão dos ventos. E, convenhamos, né? Aqui puxando a sardinha pro pessoal da florestal, sem falar que o quebra-vento com árvores é muito mais bonito do que um quebra-vento artificial, por exemplo. Aqui, gente, é interessante que eu possa utilizar quebra-ventos vegetais, temporário, por exemplo, cultura animal. Imagina eu fazer um consórcio de uma cultura aí, por exemplo, milho, né? Eu fazer uma linha de milho intercalada com outra menor. Ou seja, eu tenho ali um quebra-vento, como eu falei, o importante é que o quebra-vento seja maior do que a espécie que eu estou querendo proteger. Então eu posso ter, ou outras espécies que eu vou ter alturas maiores aí, né? Enfim, mas importante é que tenha essa questão. E aí eu posso usar culturas anuais para proteger culturas anuais, né? Ambos são temporários, mas acaba gerando um efeito duplo aí, né? De aproveitamento, eu não ficar numa monocultura, eu posso ter consórcio de culturas e ao mesmo tempo o efeito quebra-vento. E aí nós temos o misto, né, que é a mistura de
diferentes plantas, posso ter culturas anuais e culturas perenes, mas eu já vou deixar bem claro para vocês uma questão. Não é recomendável, tá? Embora exista. Mas por quê? Aqui eu tenho um problema sério de permeabilidade que nós vamos ver, né? Que é a passagem do vento. Se eu tiver um paredão verde que me bloqueia a passagem do vento, não é o intuito do quebra-vento. Sem falar que essa região aqui pode haver um turbilhonamento de vento, assim como na posterior, e isso pode causar danos parecidos como se não tivesse quebra-vento, né? E aí nós temos os tipos artificiais, que é usar aí telas sombrites ou telas metálicas, as chamadas snow fences, né? Ou seja, aquelas telas de proteção contra a neve. Aqui no Brasil não tem, mas a gente pode ter a mesma tela para fazer essa proteção. Quando que a gente recomenda o artificial? Quando, por exemplo, qualquer espécie arbórea demora no mínimo aí 2 anos para ele atingir um porte de proteção, né? O eucalipto, na melhor das oportunidades, aí, de 2 a 5 anos para eu poder ter o efeito quebra-vento. Então, eu uso o artificial enquanto as minhas mudas de eucalipto, por exemplo, estão crescendo, né? Se é tão problemático a questão do vento, eu posso usar o artificial. E a grande vantagem do artificial é o seguinte, pessoal. Depois que a espécie arbórea cresceu, já está no porte de quebra-vento, ele já está realizando a sua função de quebra-vento, eu posso desmontar uma cerca e montar em outro lugar. Então o material ele tem aproveitamento em qualquer lugar, né? Não preciso jogar fora, não preciso cortar e eliminar. Eu posso reaproveitar esse material aí. Agora é mais caro, né? Não tem dúvida. Uma muda de eucalipto, né? Uma linha de eucalipto e uma tela como essa, dependendo do material que eu vou usar, às vezes sai mais caro. Então tem que ver essas questões de custo-benefício. Quais são as características desejáveis no quebra-vento, né, pessoal? Como eu falei, né, tem que ter, são plantas altas. Quanto maior a altura do quebra-vento, maior a área protegida. Então, por isso que é importante ter uma árvore alta, de crescimento ereto, né? Por isso que aqui no próximo item já falamos do crescimento ereto. Crescimento rápido, né, pessoal? Não vou usar como quebra-vento um mogno australiano, né? Que vai me demorar aí uns 20 anos, né, para mais. Aí, ou seja, já o dono da propriedade rural já faleceu, vai ficar para os filhos, né, aproveitar o uso do quebra-vento. Até lá já faliu talvez a fazenda. Então tem que ser um crescimento rápido. Por isso que eucaliptos e pinos são as mais recomendáveis pelo rápido crescimento. Tem que ter sistema radicular profundo, gente. É pivotante. Não pode ser radicular daquele sistema radicular mais espalhado, né, ou fasciculado. Tem que ser pivotante, né, para dar resistência. Além disso, gente, flexibilidade, porque o bom quebra-vento não é aquele que é rígido, né? Ele tem que ser flexível para permitir a passagem de vento sem o quebrar. Há uma outra espécie promissora, gente, de quebra-vento que eu acabo de lembrar aqui, é bambu. Bambu pode ser utilizado como quebra-vento. Só tem que tomar cuidado porque o manejo do bambu tem que ser intensivo, né? Nós sabemos que o bambu ele é uma planta daninha, né? Ele é extremamente agressivo no crescimento. Para eu conduzir ele em linha, eu tenho que fazer as podas, tenho que eliminar ali o crescimento lateral das toceiras. Então, assim, o bambu ele é muito bom, só que eu tenho que ficar em cima da cultura ali para não deixar ela se propagar, porque ela toma conta com uma rapidez tremenda. E o bambu, a grande vantagem dele é que, assim, se eu fizer um manejo correto, um raleamento da linha, além de eu ter o efeito quebra-vento, eu estou fazendo um manejo econômico do bambu. Eu posso utilizar ele para bioconstrução, para venda, enfim. O bambu tem tanta utilidade, né? O pessoal da Florestal aí, ó, fica a dica. Gente, bambu é uma cultura muito promissora aí, até para construção, tá? Na área de construções rurais, na área de construção urbana, né? Fabricação de móveis, enfim, até alimentação humana, animal, bambu tem utilidade. Então, como quebra-vento, é muito promissor. E além disso, ele tem todas essas características, né? São plantas altas. Pegar aí o
giganteus, por exemplo, né, da espécie Dendrocalamus giganteus, por exemplo, de bambu, é uma espécie que cresce muito alto, é postura ereta, tem flexibilidade, sistema radicular profundo, só que é uma praga, né? Se deixar, ela toma espaço até da cultura que eu estou protegendo. E orientação perpendicular, né, pessoal? Tem a questão da permeabilidade. O que é a permeabilidade? É permitir a passagem de vento. Então a gente sempre fala que a permeabilidade aí, o ideal é ela permitir até 50% de passagem do vento. Tem uma redução de 40% a 50%. Mais do que isso, reduzir muito a passagem do vento é ineficiente e acaba gerando até danos. Tá? Então, é importante que o vento passe. Um pouco, né? Mas passe. Gente, e aí para nós finalizarmos, indo para penúltimo slide aqui, nós temos essa característica desejável aqui. Como é que eu faço o planejamento de quebra-ventos? Né? Eu tenho dois formatos. Eu tenho o formato retangular, que é ele fechado nas pontas aqui, né? Tanto na base quanto no comprimento. E tem os paralelos, que é deixar, né, as extremidades aqui do retângulo livres e só ter nas linhas os quebra-ventos. Nesse formato retangular, que é um retângulo fechado, eu utilizo 30 vezes a altura da espécie vegetal. Então, se eu tenho lá uma espécie de 10 metros, eu vou ter esse espaçamento entre linhas de 300 metros entre as... Não, perdão, né? É 30 vezes H. Né? Então, eu vou ter aí esse espaçamento. Aqui, no caso, é um pouquinho menor, quando é paralelo, de 15 a 20 vezes a altura. Não, tá certo. Se tem 10 metros de altura, por exemplo, eu tenho 300 metros. É isso mesmo. Não, acabei me confundindo os cálculos aqui. E aqui é a mesma coisa. Se minha árvore chega a 10 metros de altura, eu vou ter aqui de 150 a 200 metros de distância entre uma linha e outra. Por quê? O vento ele faz isso daqui, né, gente? Ele protege de acordo com quanto maior a altura e quanto maior a distância, mas ele tem um efeito até um dado limite. Aí começa a outra linha, né? E assim vai. Gente, e aí nós temos porém, nós temos que prestar atenção, porque quando eu estou falando de quebra-vento vegetal, por exemplo, uso de árvores, eu tenho que tomar cuidado, porque se mal manejado, se mal instalado, o que é para ser benéfico gera prejuízo. Porque eu não posso colocar as árvores em competição com as culturas que eu estou trabalhando. Né? Então, temos aí quebra-vento, né? Árvore compete com cultura, nós temos que lembrar disso. Né? Então, aliás, a árvore ela é muito mais eficiente na aquisição de água, aí, né? Na hidratação das plantas, pela altura e pela área foliar, né? Ela é muito mais eficiente na captação de luz, e sem falar que junto com a questão da água, ela é bem exigente na questão de nutrientes. Então, eu tenho que lembrar dessa característica. As árvores elas podem competir com a cultura. Não significa que elas sejam mais eficientes, que eu não possa ter quebra-vento vegetal. Então, não quer árvore, não serve para nada na agricultura. Eu não quero ter árvore lá como quebra-vento. Tem como. Daqui a pouco nós vamos falar aqui, ó. Competição diminui com o afastamento do quebra-vento. Então, se eu tiver uma certa distância entre a linha de quebra-vento e a minha cultura, que eu estou fazendo essa proteção, não tem competição, nem de luz, nem de água, nem de nutrientes. Com o sombreamento ocorre a redução da fotossíntese. Né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Quebra-ventos muito fechados, e aí cuidado com pinos, pessoal. O pinos ele forma uma copa muito densa, e isso pode afetar a fotossíntese das culturas anuais ali que eu estou protegendo. Né? E outra coisa que eu posso tomar cuidado, que o quebra-vento ele pode reduzir a área destinada para a cultura. Mal planejado, ele gera até problemas de passagem de maquinários, tá, gente? Por outro lado, nós temos que lembrar que a árvore não é inimigo de cultura anual ou perene, né? Fruteiras, etc. Por quê? A presença de árvores reduz a temperatura, aumenta a umidade, né?
aqui está errado, tá? Esse símbolo aqui devia estar menos, né? Menor a temperatura, aumenta a umidade, diminui o estresse das plantas e mantém os estômatos mais tempos abertos, favorecer a fotossíntese. Como é que eu resolvo esses dois problemas aqui, do sombreamento e da redução de quebra-ventos de área? Então, primeiro, uso de árvores de pouca sombra, por isso que a gente sempre fala do eucalipto, para quebra-ventos, tá, gente? Eucalipto é uma espécie muito boa, porque ele não forma copa fechada, ele não é uma copa, é uma copa que deixa passar muita luz, né? Então não gera excesso de umidade também. Sistema radicular profundo e pivotante para evitar competição, por isso que é importante ser pivotante, porque aí eu não tenho. A zona de competição é diferente, eu estou falando de uma cultura anual ali que chega no máximo a 20 centímetros de profundidade no solo, e uma espécie que vai buscar água a 1 metro praticamente de profundidade, né? De 50 centímetros a 1 metro. Então eu não tenho que me preocupar se a espécie vegetal usado como quebra-vento tem sistema radicular mais profundo do que a cultura anual. Outra coisa também que o pessoal acha que plantar árvore é a mesma coisa do que manejar uma linha de árvores, né, de espécies arbóreas. Não é a mesma coisa. Eu tenho que me preocupar com irrigação quando está na fase inicial e eu tenho que me preocupar com adubação. Se eu adubar o quebra-vento, eu não tenho competição com as culturas, porque as árvores vão estar satisfeitas nas suas exigências de macro e micronutrientes, enquanto que a minha cultura lá está em outra zona de aproveitamento do solo. E outra coisa, uma forma também de evitar esse problema, de reduzir a área destinada para a cultura, é projetar os caminhos e estradas ao longo do QV, né, do quebra-vento. Então eu vou colocar ali quebra-vento fazendo linha com as estradas. Ali é uma área já morta, onde passa, que é a área de trânsito de tratores e caminhões, né, veículos. Eu posso colocar um quebra-vento ali, para eu não ter implicação de plantar uma linha num lugar nobre, vamos dizer assim, que é no meio de uma lavoura, por exemplo. Então, eu posso. Só que eu tenho que tomar cuidado também com outra coisa que não está aqui no slide, que é, dependendo do lugar onde eu vou plantar o quebra-vento, eu tenho que cuidar com excesso de sombreamento e umidade na estrada, porque aí pode virar ponto de atoleiro. Aí, atoleiro, pense numa coisa que deixa agricultor brabo, caminhão, caminhonete atolando. Aí eles mandam arrancar as árvores fora, né? Então a gente não quer evitar esse problema, nem para as árvores, nem para o agricultor, tá bom? Pessoal, era isso que nós tínhamos para falar dessa videoaula, essa videoaula mais curtinha. Espero que vocês tenham gostado. Então a nossa próxima videoaula aí na sequência será a parte de radiação, balanço de radiação, uma parte muito importante aí no entendimento. E a gente fecha com isso os principais elementos meteorológicos climáticos. Aí depois vai vir geada, o pessoal da florestal vai vir a parte de incêndios florestais, né? Tem um pouco de mudança climática aí, né? Enfim, tem outras videoaulas bem interessantes para depois a gente entrar na parte final da disciplina, que é a parte de evapotranspiração e balanço hídrico. Um grande abraço para você que nos assistiu até aqui e até a próxima videoaula.